Então abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 23, versículo 8, que diz assim: Eis que vou adiante, mas não estais ali. Volto para trás e não o percebo. Jó está falando do Senhor. Procuro-o à esquerda, onde ele opera, mas não vejo. Viro-me para a direita e não diviso, mas ele sabe o caminho por onde eu ando. Provando-me ele, sairei como ouro. Amém? Sabe, irmãos, quantas vezes esse clamor de Jó, porque Jó aqui está clamando ao Senhor, quantas vezes esse clamor de Jó é também a experiência do clamor do nosso coração. Quantas vezes você, nessa jornada cristã, você se sentiu muito sozinho, muito sozinha, e ansiando pela presença de Deus, e muitas das vezes até sem perceber, já esteve em situação assim? Você não está fora do caminho do Senhor, você não se desviou, mas há tempos, há situações em nossas vidas que parece que por causa das situações que nos cercam, por causa dos problemas, nós nos sentimos tão sozinhos que parece que Deus não está ali. Parece que ninguém está ouvindo, nem vendo a nossa situação. O texto que nós acabamos de ler diz que Jó busca incansavelmente pela presença de Deus. E ele chega a dizer: ainda que eu me adiante, ainda que eu corra à frente, eu não consigo encontrá-lo. Se eu volto o meu caminho, eu não consigo percebê-lo. Porque, irmãos, que muitas das vezes parece que houve um desencontro entre nós e o Senhor. Vamos para frente, ele não está. Então vamos voltar, ele não está. Vou para a esquerda, ele não está. Vou para a direita, ele não está. Porque muitas das vezes na vida cristã, nessa jornada, parece que estamos num desencontro em relação à pessoa de Deus. Por que isso acontece? Porque a vida, irmãos, ela é uma jornada. A vida é uma caminhada. A vida não é um dia. A vida não é uma noite. A vida não é um final de semana. A vida cristã é a mesma coisa. Nós estamos numa jornada, numa caminhada. A vida cristã não é um final de semana, não é uma conferência, não é uma vigília, não é um culto de domingo à noite. A vida cristã é uma jornada e todos os dias nós temos que caminhar nessa jornada. Sabe, queridos, essa jornada na vida cristã, ela é determinada por Deus para cada um de nós. E talvez você diga: pastora, mas Deus preparou já a minha jornada cristã? Sim. Sabe, irmãos, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já preparou um plano eterno. Aleluia. Você não precisa acordar todos os dias em meio aos seus afazeres, ao seu trabalho, no meio da sua família ou onde você está, e começar a falar com Deus: o Senhor planeja algo para o meu futuro, o Senhor planeja a salvação minha e da humanidade, porque estamos todos perdidos. Não, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano eterno. Por isso é uma graça imerecida, não é por esforço, não é por religiosidade, não é porque nós somos bons, de forma alguma.
Esse plano de Deus na graça de Jesus, esse propósito de Deus em Jesus, está nessa jornada que nós caminhamos com Ele. Toda pessoa, toda criança que nasce nesse mundo, Deus tem um plano para ela. Deus tem um plano de salvação, Deus tem um plano familiar, Deus tem um plano profissional, Deus tem um plano maravilhoso. Por isso, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é tão violento, porque ele sabe que Deus tem um plano para cada pessoa, e tudo que Deus faz, desde o princípio, Ele mesmo declarou, é muito bom. Sabe, irmãos, a vida cristã é uma jornada, e nessa jornada Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, nessa jornada, nessa caminhada que nós temos, nessa vida com Ele, Ele nos dá uma missão para realizarmos e desenvolvermos. Qualquer pessoa no mundo inteiro, qualquer pessoa, rica, pobre, inteligente, uma pessoa ignorante, uma pessoa bem formada, uma pessoa sem nenhuma formação, de qualquer cultura, qualquer língua, qualquer nação, qualquer tribo, toda pessoa nesse mundo não encontra propósito para a sua existência enquanto não encontrar o caminho nessa jornada. Há muitas pessoas fazendo um caminho e pensam que nesse caminho elas vão encontrar resposta para as suas perguntas, mas não vão. Só há um lugar onde nós encontramos propósito da vida: quando estamos na jornada junto com Jesus. E queridos, essa jornada, esse propósito é tão importante que Deus falou para o seu povo em Deuteronômio 5, versículo 33, o Senhor disse: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, e tudo vá bem com vocês, e os seus dias se prolonguem na terra a qual tomarão posse. Ele tem um propósito, Ele tem uma jornada, Ele tem uma missão para mim, para você. E nesse propósito, nessa jornada, nessa missão, Ele tem um caminho para nós trilharmos. A pergunta é: por que, sabendo que Deus tem um caminho para nós, muitas das vezes insistimos em sair da presença dEle e irmos por outros caminhos? Porque o que eu estou falando hoje à noite não é nenhuma novidade para você. Mas por quê? Mesmo conhecendo, sabendo que Deus tem um caminho, que Ele tem um propósito, que Ele tem uma rota para você seguir, e nessa direção, nessa jornada, vai se manifestar ali a missão, o propósito, o seu propósito de vida, a sua missão, o seu chamado. Essas coisas só vão se manifestar e se desenvolver no caminho que Ele traçou, fora dele não vai. Porque muitas das vezes, mesmo sabendo de tudo isso, nós insistimos em sair da sua presença e irmos por outros caminhos. A primeira coisa, e pode ser uma das atitudes que nós temos ao longo dessa jornada, que responde a essa pergunta, é porque nós insistimos em seguir atalhos e desvios das pessoas que estão ao nosso redor. O que Jó está fazendo? Ele olha para a esquerda, ele olha para a direita. Se ele está no caminho, por que ele está olhando para a esquerda? Por que ele está olhando para a direita? Se ele já está no caminho, por que ele volta para trás? Por que ele se adianta? Alguma das vezes é essa a nossa atitude. Nós estamos no caminho, na jornada, mas tiramos os olhos dessa jornada e passamos a olhar para o caminho das pessoas que estão ao nosso redor. E como é o caminho daqueles que estão ao nosso redor? O próprio Jó responde.
Jó diz: eis que me adianto. Algumas vezes as pessoas que estão ao seu redor, se a pessoa está ao seu redor, ela não está no mesmo caminho que você. Porque quem está no seu caminho, ela está à sua frente. Mas se ela está ao seu redor, se você tem que olhar para um lado, olhar para o outro, é porque a pessoa está num caminho paralelo. Querido, Jó diz, ele diz que o caminho dessas pessoas, que essas pessoas que estão ao seu redor, elas se adiantam. Quando é que uma pessoa se adianta? Quando ela não espera. Já caminhou com gente que fala para você: vamos caminhar? A pessoa sai correndo na sua frente, você fica para trás. Eles se adiantam, não esperam a direção. Não esperam a direção de Deus, vão correndo na frente, realizando e assumindo compromissos completamente alheios à vontade do Pai. É assim, é o caminho das pessoas que estão à sua volta. Em Juízes 12:19 há um texto onde Deus fala num tempo da vida de Israel em que cada um fazia segundo o que estava no seu coração. Isso está lá no primeiro capítulo de Juízes. Mas no capítulo 2, versículo 19, é exposto como era o comportamento de Israel nesse tempo. E o texto diz assim: mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-o. Recusavam andar no caminho do Senhor e andavam num caminho obstinado. Pessoas que saem correndo à frente de Deus, elas acabam se comprometendo, fazendo alianças, tomando decisões, onde aquilo vai comprometer o futuro dela. E quantas das vezes você está na sua jornada cristã e você tira os olhos do Senhor e começa a olhar o caminho daqueles que estão do seu lado, e você vê: oh Senhor, mas aquela pessoa está chegando tão rápido lá na frente. O salmista não diz isso nos Salmos? Eu olho para o ímpio e ele prospera, e eu que sou justo estou sofrendo, padecendo. Eu olho para o ímpio e ele está florescendo. Quantas das vezes você tem falado isso no teu coração? Senhor, meu colega de trabalho nem conhece o Senhor, aquele parente meu nem teme o teu nome, parece que tudo vai bem na vida dele, e eu que estou no teu caminho, Senhor, quanta dificuldade. Mas, querido, estão se adiantando. E se você se adiantar e correr à frente do Senhor, você vai acabar se comprometendo e fazendo alianças com coisas que desagradam ao Senhor. E o texto diz que começa a haver em nosso coração um sentimento de obstinação. Sabe o que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa teimosa. Já tentou falar com teimoso? Já tentou falar com teimosa? Não dá para falar. Você pode gastar todo o seu verbo de 1 hora dando aconselhamento. No final, a pessoa vai sair e, na obstinação da sua teimosia, ela vai fazer o que ela quer. Mas o texto diz, Jó diz que ele vai adiante, Deus não está lá. Por que Deus não está lá, querido? Porque Deus não se adianta, Deus não atrasa. Deus se adianta? Alguma vez você falou: oh Jesus, veio rápido essa bênção? Nunca vi. Deus não se adianta, querido. Deus não se atrasa, Ele é Deus. Tudo é no tempo certo. Aqueles que querem ser espertos e se adiantar, eles vão perder muito. Há um tempo para todas as coisas, e você precisa aprender a andar na pisada do Espírito Santo. Uma outra coisa que Jó faz, o texto diz que eu torno para trás e eu não te vejo, Senhor. Quantas pessoas que estão perto de você estão retrocedendo na fé, não se firmam na verdade. Aprenda isso. Aprenda isso. Sabe o que é retroceder na fé? É não se firmar na verdade. Não é um dia de desânimo, não.
Eu não sei porquê, mas parece que as mensagens da Bíblia, elas estão se diluindo, as pessoas não estão entendendo o que a Bíblia está dizendo. E isso é culpa dos pregadores, que não estão pregando a Bíblia, estão pregando frases de efeito. Querido, retroceder, voltar para trás, não é um dia de desânimo, não. É você ir contra uma verdade. Uma pessoa que volta para trás, ela deixa de firmar uma palavra que ela deu. É como se fosse um contrato. O que é um contrato? Não é a palavra de duas partes envolvidas e cada um vai penhorar a sua palavra com uma assinatura no documento? Quando um volta para trás nesse contrato, o que ele está dizendo? Ele deixou de se firmar na verdade e está se apoiando na mentira. Jó diz que ele volta para trás e não vê o Senhor. Gente que retrocede, se volta para trás, ele não se firma na verdade. Quantas das vezes, querido, você está na sua jornada, na sua caminhada, ali onde está o propósito de Deus, onde está a missão, o chamado de Deus para você, quantas das vezes você vê os que voltam para trás e você volta também, achando que vai ganhar alguma coisa com aquilo, achando que vai encontrar Deus naquele retrocesso? Não vai, querido, não vai. Inclusive, há um texto na Bíblia, em Hebreus, onde o apóstolo aos Hebreus diz que a alma do Senhor não está com aquele que retrocede, com aquele que volta. Uma pessoa que volta a sua palavra é uma pessoa mentirosa. Já lidou com gente assim, que volta a palavra? Até que um dia a ficha cai e você fala assim: nunca mais eu faço negócio com essa pessoa, porque ela não se mantém na palavra, ela está sempre voltando, sempre voltando. Sabe, irmãos, o que é a verdade? O que é a verdade a qual devemos seguir, que vai impedir com que nós retrocedemos? Que vai impedir com que nós, ao invés de nos firmarmos na verdade, nos envolvamos com a mentira? Jesus disse aos seus discípulos, em João 8, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que você tem experiência de ter conhecido muitas mentiras. Todos nós, que em algum tempo andamos sem Jesus, nós conhecemos a mentira, porque Satanás é o pai da mentira, e nós estávamos no mundo. Mas você precisa andar na verdade mais profunda que você pode conhecer. E sabe quem é essa verdade? É Jesus. Você conhece Jesus na profundidade, querido? Ou no raso? Você conhece Jesus somente através dos cultos na igreja? É muito pouco. Você precisa andar na verdade na forma mais profunda que você deve conhecer. E verdade, a verdade a qual estou falando não é opinião. Eu não disse que as mensagens bíblicas elas estão diluídas pelos próprios pregadores. A verdade não tem a ver com a minha opinião, com a sua opinião. Jesus é a verdade. Amém. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem está no caminho da jornada com Ele também está na verdade. Quem sai do caminho já sai da verdade. Você está entendendo? A verdade, querido, não é uma opinião. A verdade é uma jornada, é um caminho. Enquanto você estiver trilhando este caminho, esta jornada com Jesus, você está na verdade. Se você largar e sair deste caminho, você vai para a mentira, vai para os braços do maligno, que é o pai da mentira. Irmãos, Jesus é o caminho que buscamos. Ele é essa verdade que nos liberta. E se você não se sente livre completamente, talvez você, enquanto está ouvindo a mensagem, você pense:
pastora, eu ainda não me sinto completamente livre. Eu ainda não me vejo completamente entregue a Deus. Eu estou nesse caminho, nessa jornada, mas eu não estou totalmente entregue. Existem áreas da minha vida onde existem cativeiro, aprisionamento. Sabe, irmãos, se você está no caminho, mas ainda não se sente completamente livre, é porque talvez você não esteja apegado à verdade. Porque você tem que se apegar. Olha, querido, essa graça não fizemos nada para merecê-la, mas tem uma coisa, nós temos que batalhar para mantê-la. Não custou nada para nós, mas para Deus custou o seu Filho. Se essa graça não valesse nada, Satanás e os seus demônios não iriam investir para destruir a mim e a você. Amém, Senhor. Para você se manter no caminho dessa graça, nessa jornada, para você se manter na verdade, você tem que se esforçar, você tem que batalhar. Porque muitas das vezes o inimigo vai criar situações para que você olhe para a direita, olhe para a esquerda, para que você corra na frente de Deus, para que você fique olhando para o seu passado, ao invés de você trilhar o caminho que Ele determinou para você. Segunda coisa, porque sabendo que Deus tem um caminho para nós, ainda assim insistimos em sair da sua presença indo por outros caminhos. Um outro motivo é que muitas das vezes nós encontramos barreiras que nos impedem de ver a Deus durante a jornada. Jó diz: se estás à esquerda, eu não vejo. Se estás à direita, eu não diviso. Algumas vezes nessa jornada, barreiras, obstáculos serão levantados. Esses obstáculos serão levantados muitas das vezes por nós mesmos. Sabe, irmãos, o que tem impedido que você enxergue a presença de Deus na jornada da sua vida? O que tem impedido? Nós temos uma preocupação tão grande com o mundo nos tirar da presença de Deus, com Satanás nos tirar da presença de Deus, mas temos que ter uma preocupação que nós mesmos podemos nos tirar da presença de Deus. Nós mesmos podemos criar barreiras, permitir obstáculos que eles vão se avolumando durante a nossa jornada a um ponto que não enxergamos o Senhor. Há uma coisa que impede de você enxergar a Deus. É quando você enche a sua alma de entulho, enche a sua alma de lixo, enche a sua alma de coisas que bloqueiam a visão de Deus. Querido, dê uma boa olhada na sua alma. Dê uma boa olhada para dentro de você. Às vezes, irmãos, nós temos dentro de nós imensas barreiras de impedimento. Temos. E quando nós olhamos, tentamos achar Deus, nós não encontramos. O salmista Davi sentiu isso. Oh, minha alma, por que estás abatida? Nem ele sabia. Havia um abatimento tão grande, ele havia sido perseguido pelo seu rei, quase à morte, traído pelos seus amigos, praticamente abandonado pela sua família, porque em nenhum momento você vê a família de Davi se manifestando para defender ele em relação a Saul. E em um determinado momento, o rei Davi diz: por que estás abatido a minha alma? Por que você se desfalece? Irmãos, quantas das vezes nós estamos olhando as coisas pelos olhos
de uma mentira. Sabe que quando você olha de uma maneira errada, você vê as coisas erradas e você discerne errado. Não é assim? Então, no jantar dos casais eu estava sem óculos e eu sabia um lugar lá na mesa onde havia melancia picada. Mas eu estava sem óculos, eu não conseguia ler. E melancia picada e tomate picadinho, tudo parecido. Eu peguei e enchi o prato de tomate. Os meus olhos estavam turvos, sem os óculos. E eu vi o que eu queria, mas não era verdade. Os escombros em nossas almas, o lixo que muitas das vezes nós permitimos que acumulem nas nossas almas, causado pelos sentimentos, as decepções, as frustrações, vão se avolumando diante de nós, que não conseguimos enxergar as coisas como elas devem ser. Nós passamos a enxergar pelos olhos da mentira. Por isso Davi orou ao Senhor no Salmo 139, e ele disse: sonda-me, ó Deus. Ele nem quis analisar. Percebe a diferença quando eu peço para que você volte o seu olhar para a sua alma, mas esse voltar o olhar para dentro de si é com a ajuda do Espírito Santo. Então o salmista Davi no Salmo 139 ele diz: sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Por quê? Porque ele sabe que há escombros na sua alma, existe muito lixo na sua alma, e que se ele for analisar o coração dele, se ele for avaliar os sentimentos dele, ele vai cometer erros. Então ele pede que Deus faça isso. O Espírito Santo faz isso. O Senhor Jesus diz que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem fala conosco. Sabe, irmãos, talvez na sua alma você tenha um quartinho de despejo. Sabe aquele quartinho de despejo? E a Bíblia, ela faz várias menções com respeito à nossa alma e às nossas emoções. A Bíblia, ela fala sobre o coração do homem, que do coração do homem procedem as decisões da vida, que do coração das pessoas vêm os maus desígnios. Coisas boas ou ruins vai vir do coração, da alma da pessoa. Se ela tiver um quartinho de despejo, onde ao invés de jogar as coisas fora, ela vai acumulando, vai ter uma hora que você não vai enxergar o Senhor. Você não vai, como Jó declara aqui, se estás à esquerda, eu não vejo, não estou conseguindo enxergar. Se estás à direita, eu não diviso. Sabe, querido, você precisa lançar fora e descartar tudo que tenha entulhado o seu coração. Você precisa avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena guardar. Porque saiba de uma coisa: tudo que não presta, que ocupa um lugar, ocupa o lugar de algo que deveria ser útil. Se você quer comprar um móvel novo e você não dá logo o velho, você nunca compra o novo. Porque todo dia você olha, ele está lá. No dia que você dá, você, não, eu tenho que repor. Não é verdade? Não é? Todo entulho, todo lixo, toda coisa que não presta nas nossas vidas, tenha certeza disso, está ocupando o lugar de uma coisa que deveria ser boa. Por isso você tem que tirar da sua vida. Sabe, Eclesiastes capítulo 3, versículo 6 diz que há tempo de guardar, mas há tempo de jogar fora. É bíblico, irmãos. Há tempo de guardar e há tempo que você tem que fazer uma faxina na sua vida e jogar fora, querida. É você que vai ter que fazer isso.
Há pessoas que ficam 10, 20, 30 anos com os mesmos sofrimentos, as mesmas lamúrias, as mesmas reclamações, mantendo, querido, na sua memória lembranças amargas que já deveriam ter jogado fora. E o nosso Deus é Deus que faz nova todas as coisas. Amém, Senhor. Sabe, irmãos, tudo tem seu tempo. Há tempo de guardar, mas há tempo de lançar fora. Querido, você deve fazer uma faxina no seu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que não presta vira lixo dentro de nós e não é bom. Há pessoas com o coração entulhado de raiva, ódio, angústia, coisas que aconteceram lá atrás. A pessoa vive como se aquilo tivesse acabado de acontecer. Querido, é tempo de jogar fora. Sabe quem gosta de lixo? Por isso que os demônios vêm. Um dos grandes problemas na libertação é esse. Os demônios vêm para a vida da pessoa porque ela tem lixo dentro dela. Sabe quem gosta de lixo? Rato, barata, cobra também, porque a cobra vem atrás do rato. Animais, bichos peçonhentos, eles vêm atrás do lixo. Sem falar as larvas. Lixo dentro de nós é oportunidade para os demônios virem fazer uma boquinha. E para eles vai ser um restaurante. O nosso maior problema na libertação é isso. É a pessoa crer que ela precisa jogar a lixarada que está dentro dela fora. Ela fica no caminho, ela está na jornada, mas não enxerga o Senhor. Você anda numa jornada que você não está enxergando, o que vai acontecer? Você vai tropeçando. Por isso que há crentes que não se firmam, vivem tropeçando na fé. Por quê? São os entulhos que você tem dentro, na sua vida, no seu coração. Sabe, irmãos, em Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Querido, alguém pode ter expectativa do futuro se está apegado ao passado? Alguém vai conseguir sonhar com o futuro se está com a vida, a mente da pessoa está cheia de lixo. Tem como ela sonhar, ela gerar expectativas para um futuro? Não tem. Então Jeremias diz: eu quero trazer à minha memória a um sentimento, a um pensamento que eu quero que esteja sempre diante de mim. São coisas que me podem me trazer esperança. Amém. Porque se você continuar trazendo à existência, à memória, o lixo que você tem guardado, você não vai viver o melhor caminho da graça de Deus. Você está entendendo? Terceira e última coisa, compreenda que o caminho da graça é a melhor jornada para você. Jó, no versículo 10, ele diz: mas o Senhor sabe o meu caminho e por onde eu ando. Querido, Deus tem um caminho melhor. Esse caminho é Jesus. Quem segue o caminho que Deus tem preparado vai encontrar vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho. E não é só o caminho não, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem segue pelo caminho da jornada da graça vai encontrar vida e sabedoria. Mas não se iluda. À sua volta há pessoas que vivem caminhos de destruição,
caminhos que quando você olha, muitas das vezes parece ser fácil, mas entenda, esse caminho vai levar ao sofrimento e à morte. Há perigos escondidos nesse caminho. Mas o caminho de Deus, muitas das vezes sendo difícil, exigindo de nós, porque essa graça, ela nos alcançou, mas para permanecer nela, nós vai exigir de nós batalha e esforço. Apesar do caminho de Deus parecer mais difícil, mas creia que é um caminho que vai trazer muitas bênçãos para nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Por isso, em Deuteronômio, capítulo 5, Deus falando ao seu povo, ele diz: por isso, tenham cuidado de nesse caminho fazer tudo como o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Para que vocês tenham vida, para que tudo vá bem com vocês todos os seus dias, e os seus dias se prolonguem na terra ao qual vocês tomarão posse. Mas é uma escolha. Jesus disse que a escolha certa leva a vida. O Senhor, em João 10:10, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sabe, irmãos, Deus tem promessa, Deus tem futuro, Ele tem bênçãos, mas você precisa continuar no caminho. Você precisa nessa jornada fazer as escolhas certas. O caminho do Senhor é melhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Jeremias diz, profetizando da parte de Deus, ele diz: eu, o Senhor, é que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito? Pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que desejais, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse é o caminho da graça. Você quer andar nele? Vamos ficar de pé? Aleluia.